Convidar-me a dirigir-vos algumas palavras no início deste workshop foi de uma profunda amabilidade que tentarei retribuir, apesar de estar longe de ser um perito à altura de uma plateia rica em experiência e conhecimento. Falaremos de segurança marítima na nossa região, o que é falar de soberania, de estabilidade, do presente e do futuro do cidadão de cada um dos países que se relacionam, tocam e partilham terra, mar e uma aspiração legítima ao bem-estar e ao tão em voga atualmente desenvolvimento sustentável. Todos reconhecem que a segurança é fundamental para preservar os meios de existência das populações, fazer recuar a pobreza e assegurar a realização dos objetivos do desenvolvimento do milénio e que implica a segurança das pessoas e do Estado, o acesso aos serviços sociais, a participação no processo político e que constitui uma missão essencial dos poderes públicos, uma chave do desenvolvimento económico e social e uma condição incontornável da proteção dos direitos humanos. Cabo Verde faz parte da região oeste africana que é considerada por muitos estudiosos uma região em perigo do ponto de vista da segurança. O perigo é proveniente do interior de cada país e do exterior. A violência, a instabilidade e a insegurança comprometem cada vez mais os esforços de desenvolvimento dos nossos países. Nestes casos, os países tendem a transformar-se em terra de asilo da criminalidade internacional organizada. Que futuro pode estar reservado a estes países se as atividades ligadas ao crime internacional organizado continuarem e se enraizarem? E se assim é nos territórios terrestres, habitados ocupados, explorados em permanência, mais agudo será este enraizamento quando nos referimos às partes dos nossos significativos territórios marítimos. Não restam dúvidas de que o binómio segurança versus desenvolvimento impõe desafios de enorme complexidade e magnitude que assumem diferentes proporções em função de diversas variáveis, como sejam a escassez dos recursos, a localização geográfica do país, que impõe uma exposição permanente a fenómenos positivos e negativos dos conflitos locais ou regionais, bem como da inevitável globalização. Sim, também no que se refere às ameaças que a nossa região enfrenta, a globalização joga um papel fulcral, a que chamamos de transnacionalidade. Os Estados têm como papel fundamental e indelegável a identificação, a análise e a atualização constante das ameaças e desafios decorrentes do contexto nacional e internacional e de interagir com os diferentes intervenientes no domínio da segurança a fim de gerar as respostas mais adequadas. Eu gostaria de vos abordar, antes de mais, a maior dificuldade e talvez o maior desafio da nossa região. Quanto a mim, o desconhecimento do outro. Nós somos muito cientes das nossas diferenças, enquanto realidades históricas, culturais, geográficas e antropológicas, rapidamente assumimos como diferentes os problemas dos nossos irmãos e vizinhos, porquanto assentes nessas diferenças. Assim também desconfiamos das soluções e abordagens que em cada um destes países se vão ensaiando, ainda que demonstrando resultados objetivamente animadores, porquanto assentes nas diferenças a que fiz alusão. Terei a oportunidade de, daqui a pouco, apresentar-vos um pouco sobre a realidade cabo-verdiana, a nossa visão e as abordagens que temos assumido no que à segurança se refere. Mas, neste momento, julgo que é preciso que algo fique claro, assente e possa granjear, tanto quanto possível, alguma unanimidade. Os problemas dos outros são nossos problemas. Podemos, em determinados momentos, não os ver como tal, mas são-no ou sê-lo-ão num futuro mais próximo que longínquo. Recentemente tive a oportunidade de estar presente numa reunião de experts organizada pela ONU-DC, cuja temática era precisamente a criminalidade transnacional no contexto marítimo. Nesse encontro discutiu-se com uma perspectiva necessariamente transversal e transnacional os fenómenos criminais e os seus impactos, os combates que se vêm travando, as dificuldades encontradas, procurando-se avançar com recomendações globais. Muitos de nós pensamos que em muitos destes encontros haverá diferentes visões,
conforme estamos perante Estados vítima e Estados problema. Aqueles que sofrem impactos diretos e aqueles que não são, à primeira vista, os mais afetados. Os Estados destino das drogas traficadas e aqueles pelos quais elas passam e que delas retiram aparentemente dividendos. Minhas senhoras e meus senhores, esta não é apenas uma visão egoísta. Ela é uma visão errada. Passemos brevemente pelas grandes ameaças à segurança marítima, não sem antes fazermos um esforço de conceptualização, que é eventualmente o grande desafio que nós todos devemos assumir. Para nos referirmos a uma associação ou organização criminosa, gostaria de assumir, apesar das fantásticas discussões que nós, os juristas, levamos a cabo sobre o assunto, a definição constante na Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. As organizações criminosas são, pois, grupos de 3 ou mais pessoas, existindo durante um determinado período de tempo e agindo em concertação com o objetivo de cometer um ou mais crimes graves ou infrações estabelecidas de acordo com a presente Convenção, de forma a obterem, direta ou indiretamente, benefícios financeiros ou materiais. Por sua vez, crimes graves são aqueles que constituem uma infração punível com a pena mínima de 4 anos de prisão ou com pena mais grave. Um crime transnacional é também definido pela mesma Convenção como sendo aquele que é ou cometido em mais do que um Estado, ou cometido num Estado, mas em que parte substancial da sua preparação, planificação, direção ou controlo ocorre noutro Estado, que é cometido num Estado, mas envolve uma organização criminosa que desenvolve atividades criminosas em mais do que um Estado, ou que é cometido num Estado, mas produz efeitos substanciais noutro Estado. A criminalidade no contexto marítimo é tendencialmente transnacional e pode ser enunciada sem esgotarmos a infinita imaginação humana, também no que às atividades criminosas diz respeito, focando-nos essencialmente na pirataria ou roubos armados praticados no mar, na imigração ilegal e tráfico de seres humanos, na pesca ilegal e, last but dramatically not least, o tráfico de estupefacientes. As categorias de criminalidade organizada transnacional suprareferidas são inextricavelmente ligadas, não só no sentido de envolverem atividades de grupos organizados, na acessão da Convenção, mas porque, não raras vezes, os mesmos grupos estão associados em mais do que uma destas atividades ilícitas. E isto tem colocado questões extremamente complexas no que se refere à reação que os Estados devem assumir, tendo em conta os seus quadros legais, as suas instituições judiciárias e policiais e os meios que são colocados no combate ao crime organizado. Não raras vezes, um meio naval é despoletado numa operação de contra-pirataria e, procedendo à abordagem de uma embarcação pesqueira suspeita dessa atividade, depara-se com uma situação de imigração ilegal ou de tráfico de drogas. Situações como esta colocam problemas sérios de aplicação de diferentes convenções internacionais, leis nacionais de diferentes países no que se refere à abordagem e procedimentos de busca e apreensão e também de jurisdição. Se é certo que os diferentes países da nossa região estão confrontados em maior ou menor proporção com cada um destes tipos de crime, não é menos verdade que tal ocorre porque as organizações criminosas fazem uma avaliação eficiente das vulnerabilidades e oportunidades que cada um dos nossos países, em cada momento, apresenta para desenvolver a atividade que melhor se adequar. E terão sempre a pretensão de se estender para lá das suas fronteiras iniciais, sempre também que entenderem que tal se lhes poderá ser benéfico na sua procura incessante por dinheiro e poder. A pirataria e o roubo armado no mar ocorrem especialmente e ainda nas costas somalianas. Mas mais recentemente, episódios sérios se têm verificado no Golfo da Guiné. O tráfico de pessoas e a exploração de esquemas de imigração clandestina ocorrem em vários países da nossa região e em cada momento que verificamos o recrudescer dos conflitos armados, do surgimento de grupos de refugiados, dos perseguidos por motivos religiosos ou étnicos, podemos estar certos que organizações criminosas estarão prontas
para aproveitar-se e desenvolver as suas atividades, ainda que tenham de iniciá-las num país no qual até aquele momento não tinham contactos ou uma estrutura organizada. No fundo, o que pretendo dizer é que, acima de tudo, cada um dos países da região da CDAO e as suas vulnerabilidades mais críticas potenciam o surgimento, a implantação e o desenvolvimento das diferentes atividades criminosas que hoje enfrentamos. Em cada um dos nossos países, diferentes estádios de desenvolvimento acabam por implicar necessariamente diferentes níveis de estruturas de prevenção, estudo e combate à criminalidade transnacional. Mas, ao incidirmos especialmente naquela praticada no mar, os problemas são exponencialmente mais agudos porquanto enfrentamos conceitos de soberania diferentes, muitas vezes ultrapassados e ou suportados por um processo histórico ou político que dificulta a visão regional ou internacional. Diferentes níveis de engajamento com as organizações internacionais e de adoção das convenções e tratados internacionais. Ordenamentos jurídicos substancialmente diferentes, influenciados pela herança colonial da maior parte dos nossos países. Diferentes estádios de criação, desenvolvimento ou amadurecimento das instituições encarregues de vigiar, combater e punir as atividades criminosas. Apenas quis mencionar alguns dos fatores e propositadamente volto ao que inicialmente tinha feito referência. A percepção de que alguns problemas são mais dos outros que nossos. A imigração ilegal é mais um problema da União Europeia do que dos países de origem. O tráfico de drogas é mais dos países do destino e principais consumidores do que dos países de passagem. Nada mais ilusório e, fatalmente, para os nossos países, no que se refere ao tráfico de drogas, os dados demonstram cada vez mais que, pouco a pouco, os países de armazenagem estão também a ser mercados importantes para a oferta de drogas. Que o crescimento económico dos nossos países e o fortalecimento das classes médias é também entendido pelos traficantes de droga como uma oportunidade para conquistar novos mercados. Que o know-how que se vem desenvolvendo pode ser usado para que paulatinamente comecem a surgir fábricas de produção de drogas cujo mercado mais importante é o asiático. Falo das anfetaminas e das fábricas que já foram detectadas e felizmente desmanteladas na Nigéria. A pesca ilegal, que na maior parte dos nossos países é vista essencialmente como uma infração económica, é criminalizada em países como a Noruega, que vem fazendo um esforço titânico para convencer a Europa e o mundo a olhar para ela como um crime, por vezes ambiental, normalmente económico e a longo prazo como uma lesão inqualificável ao património dos países cujas águas são depredadas impunemente. Nesse caso, os papéis são um pouco diferentes. Muitos dos países desenvolvidos têm interesses económicos, na sua maioria legítimos, na atividade comercial pescatória. Mas não é dessa que estamos a falar. Do que se trata é de uma devastação da sustentabilidade económica de determinados países, muitos dos quais dependentes das vantagens que os acordos de pesca trazem à sua economia, para vantagem de organizações que, sem problema algum, desenvolvem esquemas para pescar espécies protegidas, ultrapassar as cotas permitidas, destruir bancos de coral e, não raras vezes, aliar essa atividade e outras, também ilícitas, como o tráfico de seres humanos ou drogas. Causa-me perplexidade, e desculpar-me-ão pela minha ingenuidade, o quão complexas são as normas internacionais das convenções que pretendem combater estes crimes, que pretendem combater, e as múltiplas interpretações, aliás, e condicionamentos que são colocados. Quão diferentes são os procedimentos admissíveis, consoante estamos a falar de uma ou outra atividade reconhecidamente criminosa e transnacional. E causa-me perplexidade a dificuldade em assumirmos a jurisdição universal de forma mais abrangente, bem como o apego às soberanias e nacionalidades, quando estamos a tratar de atividades criminosas com uma capacidade de provocar danos eventualmente irreparáveis ao futuro dos nossos países. Permitam-me partilhar convosco uma opinião pessoal, política e diplomaticamente inaceitável até, mas que cada vez mais se consolida na minha convicção.
É sobrevalorizada a nacionalidade dos que se envolvem em crimes graves, de forma organizada. São sobrevalorizadas as discussões sobre a jurisdição competente e as forças responsáveis pela perseguição e combate ao crime organizado. O enfoque deverá incidir sobre a existência de leis claras e uniformes, aplicáveis ao maior número de países possível. A existência de instituições capazes de aplicar tais leis e sancionar os criminosos. A existência de garantias inerentes à pessoa humana no que se refere à proibição de tratamentos humilhantes e degradantes. Às garantias de defesa de todos os que deverão enfrentar uma acusação formal. De novo, permitam-me dar um pequeno exemplo, aludindo ao tráfico de drogas e à Convenção de Viena, em especial no que se refere ao famoso artigo 17. E deixo-vos com uma questão que eventualmente poderá ser debatida durante estes 3 dias que prometem ser de interessantes discussões. O que fazer quando os Estados têm a sua soberania minada pelo narcotráfico, a tal ponto que é lícito suspeitar que não há autorização a um Estado solicitante a abordagem e revista de uma embarcação com o seu pavilhão? Ou perante um Estado cuja autoridade central não pode ser contactada em tempo útil, pois funciona deficitariamente sem meios de comunicação funcionais? Minhas senhoras e meus senhores, nesta nota introdutória pretendi sublinhar as nossas vulnerabilidades, demonstrando que elas são mais comuns do que se julga. Que os problemas, ainda que aparentemente mais dos outros que nossos, serão efetivamente nossos mais cedo do que tarde. Mas não podia deixar de vos dizer que as soluções, não sendo óbvias nem alcançáveis a curto prazo, são também atingíveis com esforços comuns que devem unir os países do Norte aos do Sul, os países produtores de droga aos países consumidores, os países de onde se evadem dezenas e centenas de milhares de pessoas em busca da mera sobrevivência, aos que se veem confrontados com a pressão dos que para lá vão em busca de um direito universal à vida, à segurança e ao bem-estar. Voltarei desta feita incidindo sobre a realidade do contexto cabo-verdiano, a abordar muitas destas questões, apresentando-lhes algumas das soluções que acreditamos poderem e deverem ser partilhadas. Agradeço-vos uma vez mais pela vossa paciência e atenção. Muito obrigado.